Tem gente aqui com barulho que não me deixa gravar a aula como deve ser. Os estudantes de História e Geografia e Educação Básica da FAED vão começar a ter aulas um pouco mais cedo. Está a começar agora. A culpa é do professor Arnaldo, ou seja, depois vão cobrar dele. Ele fez um post sobre Amílcar Cabral, figura de Estado ou figura histórica. E os professores formados por mim e formados na nossa faculdade, os profissionais que vão ensinar no sistema educativo cabo-verdiano precisam ter ideias claras sobre alguns assuntos. Vamos lá ver. Temos a Semana da República. Celebra-se todos os anos. Já é costume. Amílcar Cabral aparece lá como figura central. E os professores têm que ter ideias claras, um discurso pedagógico sobre o que dizer aos alunos sobre Amílcar Cabral. É uma figura histórica ou vão um pouco mais adentrando na dimensão mais simbólica? E dirão alguns. Eu vou depois colocar nos comentários ao post do professor Arnaldo e também na minha página do Facebook artigos contestando a dimensão simbólica de Amílcar Cabral, dizendo que aquilo é construção político-partidária e, portanto, não faz sentido. Mas o professor precisa saber, é pedagógico ou não? Apresentar também a dimensão simbólica de Amílcar Cabral ou cingir-se à figura histórica, dizendo quando é que nasceu, o que é que ele fez, aonde, quando morreu. Ou vamos também sair dos substantivos e passar por os adjetivos. Vamos fazer aqui uma abordagem integrada, vamos a uma interdisciplinaridade, a gramática, a história e geografia. Amílcar Cabral é figura de Estado ou é só figura histórica? Vamos lá ver. Vão lá ver quando é que ele nasceu, quando é que morreu, quando é que fundou o partido político, o que ele fez. Está ali no livro Cabral no Cruzamento de Épocas, mas também está na obra de Aristides Pereira, Dois Partidos. O meu testemunho, é isso. Se ler essas duas obras. Eu não vou fazer aqui o trabalho para ninguém. Os alunos é que vão fazer e a população, os professores em geral, vão na preparação das suas aulas, vão se atualizar nas datas. Mas os conceitos esses têm que estar claros. Quando se assinou a independência de Cabo Verde, quando se declarou Cabo Verde país independente, estávamos num quadro político-institucional gerado a 25 de abril de 1974. Então, quando as pessoas dizem a independência era uma realidade incontornável, não era necessária uma figura como Amílcar Cabral, estarão sendo justos quando dizem isso? É facto que a independência foi assinada nesse quadro político institucional, gerado a 25 de abril. Bom, que outros factos teríamos? Então, para associar Amílcar Cabral ao Estado de Cabo Verde. Se Amílcar Cabral é figura histórica ou não, isso não há dúvidas, ele é. Agora, seria de Estado? Os de História e Geografia e todos os professores precisam saber o que é um Estado. Eu não vou dizer aqui. Eu investigo estes assuntos por causa das ciências da educação. Teria que também saber por causa da linguística. Mas ir também ver um pouco o que é um Estado. O que seria uma figura de Estado? Cabral morreu em 73, antes da declaração da independência de Cabo Verde. Fundou as Forças Armadas, antes da declaração da independência de Cabo Verde. Há dias inventaram uma polêmica gratuita
mas sim, os povos têm que se questionar quem são para poderem se afirmar perante os outros, né? Nós temos pragas a combater. Eu não me canso de dizer. O Ministério da Agricultura precisa tomar medidas com agricultores que andam a usar aquele pó branco indiscriminadamente, não é? Averiguar os seus males para a saúde. Nós precisamos de água mais barata, de eletricidade funcional e mais barata. Nós precisamos de transporte interilha. Nós precisamos regular, continuar o sistema de regulação dos transportes terrestres. Nós precisamos regular a pesca. Precisamos da segurança e da justiça. Mas tudo bem, vamos a Cabral. Amílcar Cabral foi recebido nas Nações Unidas como representante dos povos da Guiné e Cabo Verde. Representante. Quem eram os governadores dos territórios da Guiné e Cabo Verde naquela altura? Era Amílcar Cabral? Vão lá ver. Está aqui nos comentários o link para verem a lista dos governadores. Cabral nunca foi governador desses territórios e foi recebido como representante dos povos. Foi recebido na Santa Sé pelo Santo Padre. Isso tudo. Portanto, Cabral foi legitimado como representante desses povos. O representante é figura de Estado. Vamos clarificar conceitos. Povo, população, Estado e nação. Cabral nasceu, cresceu, foi educado numa jurisdição de um Estado. Qual? Estado português. Que trabalhava intensamente, a partir da adolescência de Amílcar Cabral, nasce o Estado Novo. E o Estado Novo trabalhava intensamente para a construção de uma mentalidade tal que seria normal termos a ideia de um Estado português que exerce sua jurisdição num território de Minho, a Timor, sobre as populações que ocupam esse território. Amílcar Cabral trabalha o projeto de Estado cabo-verdiano sobre o conceito de povo, de população, como sendo coisas diferentes. A população que habita os diferentes territórios sobre os quais o Estado português tinha jurisdição, não são um único povo. Portanto, a população de Portugal continental, da Guiné, de Cabo Verde, etc. e tal, estavam em territórios. Portanto, o conceito de território é importante. O conceito de território, quando você diz assim Cabo Verde, você pode estar se referindo ao Estado cabo-verdiano, você pode se referir ao território cabo-verdiano, dizer aqui estamos em Cabo Verde, você pode estar também se referindo à nação cabo-verdiana. Então, e Cabral fala então de povo. O povo seria parte dessa população que tinha essa consciência de que nação ela era. Você enquanto hábito, língua, costumes e coisa, você é que povo? Os cabo-verdianos, então, teriam direito à autodeterminação porque é um povo com características próprias e precisa ter um Estado que defenda o seu território. E então, a partir do momento em que as Nações Unidas reconhecem Amílcar Cabral como representante dos povos da Guiné, as Nações Unidas aceitam a teoria de Amílcar Cabral de que uma população poderia estar habitando um território e ser um povo, só não ser consciente. E então legitimaram o trabalho de Amílcar Cabral de sensibilização das populações, no sentido de se tomarem como um povo, de tomarem consciência que são um povo e que, portanto, poderiam reclamar para si também o direito de constituir-se como Estado. E ele foi recebido lá.
pelo Papa, que é líder espiritual e chefe de um Estado do Vaticano, com influência mundial, e reconhecido também pela Sociedade das Nações, que é a organização política, é uma entidade político-institucional que congrega as nações do planeta. E é recebido lá como representante desses povos que estão pedindo a autodeterminação, o direito à autodeterminação. É ali que Cabral é consagrado como figura do futuro Estado independente, que ele não viveu para ver ser constituído. Então, a pergunta, professor, na Semana da República celebramos Cabral como mera figura histórica? Se vocês fizerem isso, é pedagogicamente errado, porque ele é também figura da nação. Primeira figura da nação cabo-verdiana é Amílcar Cabral. Sem o projeto de Estado dele, os deputados, aqueles a quem somos obrigados hoje ao abrigo sei lá, daquele artigo de defesa da honra, somos obrigados a chamá-los de senhores deputados, precisam estudar mais. Amílcar Cabral não é uma mera figura histórica, é a primeira figura do Estado de Cabo Verde, reconhecido pela Sociedade das Nações e pela Santa Sé. E, por último, reconhecido por aqueles que assinaram o Acordo da Independência. Para isso, eu sugiro o vídeo do Dia da Independência. Tomem atenção no discurso de Vasco Gonçalves. Portanto, o representante das MFA, os portugueses que, na altura, estavam assumindo a jurisdição, dirigindo governando Portugal, no momento da assinatura dos acordos, não perguntaram com quem negociar. Reconheceram os líderes partidários do partido de Cabral, não estou a falar do PICV. Na altura ainda não existia, era PIGC, fundado por Amílcar Cabral, lá no quartinho com Aristides Pereira, lá na Guiné. São aqueles que trabalharam com Cabral a partir do seu projeto e que lutaram para a independência, que foram chamados e eles receberam em mãos a jurisdição, portanto, o território sobre o qual queriam governar os cabo-verdianos, nação, até o dia 4 de junho de 1975 estava sob a responsabilidade de Portugal. E eles entregaram isso àqueles que estavam na Guiné. Então, luta de libertação nacional vale como caminho para a Constituição do Estado, isso é facto histórico. E tem que ser ensinado assim. É facto também que Cabo Verde foi tomado já num contexto político-institucional diferente. Sim. E esse contexto político-institucional nasceu quando? 25 de abril? Sim. Mas os capitães de abril reconheceram os líderes das lutas de libertação como sendo legítimos representantes do povo cabo-verdiano. Estavam de acordo nisso. Ou seja, você não vai brigar durante 11 anos para ganhar a guerra e depois reconhecer o vencido como representante do povo. Maluquice é essa? Sim, Cabral é a figura do Estado, a primeira figura, e é configurado com esse reconhecimento internacional do poder laico e do poder religioso ocidental, que ele também funda as Forças Armadas, ainda antes de morrer, lá na Guiné, e entrega, portanto, entrega-lhes a responsabilidade de levarem o projeto de Estado até ao fim, como que pressentindo a sua própria morte, e então ele funda, ele dá essa missão cumprida. Nós hoje temos Estado-nação Cabo Verde, com presença olímpica, com hino, começamos a ter agora
medalha não é de Portugal. O medalhista foi preparado numa base agora de cooperação que continuou. Nós nos reconfiguramos com o povo português, não somos inimigos, continuam sendo um povo, uma nação e um Estado mais avançado do que nós, mas agora falam de nós como cabo-verdianos, como hino, como nação, como povo, e nos devem respeito, graças ao trabalho de Amílcar Cabral. Então, Estado, nação, território cabo-verdiano tem Amílcar Cabral como figura de Estado reconhecido antes da sua morte pela Sociedade das Nações e pelo maior poder espiritual ocidental, Igreja Católica, que fundou a própria civilização ocidental. Portanto,